Oi, pessoal, tudo bem? Voltei finalmente, depois de algumas semaninhas aí distante. Eu fiquei de férias, fiz um cruzeiro maravilhoso e hoje eu vim falar sobre esse cruzeiro com vocês. Gente, eu fiz um cruzeiro de Veneza para Grécia, que foi assim maravilhoso. E uma das perguntas que mais me fazem é quanto custou? Quanto custou? É a primeira pergunta, aí depois me pergunta se era bom da comida, da festa, dos passeios. Então, assim, eu vou contar para vocês hoje quanto foi que eu paguei nesse cruzeiro de Veneza para Grécia. Chique, gente, chique. Antes disso, gente, não esquece de me deixar um comentário, de me seguir, de clicar no sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo meu, tá bom? Gente, eu vou contando aqui umas historinhas para vocês de como foi, de quanto custou. Eu acho que o vídeo vai ficar um pouco longo, mas tenha paciência aí que vai valer a pena o vídeo, tá? Vou mostrar várias imagens legais para vocês. Eu fui gravando alguns videozinhos, fotos, como quem já tá aqui no canal já conhece, eu não consigo gravar vídeo durante a minha viagem, mas eu posso adiantar para vocês assim que foi assim maravilhoso. Eu tô com algumas colinhas aqui para mim não me perder aqui no caminho do vídeo, tá, gente? Então foi assim. Foi eu, meu marido e meu filho mais novo, o Pedro, nós fomos em três. Nós saímos de Zurique para Veneza de carro, que é assim, a viagem já começou aqui saindo de casa, tá? Porque é um caminho assim maravilhoso. Eu vou deixar aqui ou aqui por algum lugar aqui, eu vou colocando alguns videozinhos assim que eu fui gravando pelo caminho, algumas paisagens. Gente, é muito agradável, tá? Daqui eu moro em Zurique, de Zurique para Veneza são 570 quilômetros. Então foi ali mais ou menos 6 horas e meia. Nós demoramos até chegar lá em Veneza. E nós chegamos um dia antes da viagem, porque foi praticamente a metade do dia, né? Foi dirigindo, foi no carro. Então a gente queria chegar, dormir lá e no dia seguinte para embarcar meio-dia lá em Veneza. Então a gente já queria estar lá um dia antes para garantir que não ia acontecer nada de ruim, nenhuma coisa que fosse atrapalhar a nossa viagem, tá? Então, assim, nessa saída daqui de casa até Veneza, nesses 570 quilômetros, nessas 6 horas de viagem, nós gastamos, vamos começar, vou fazendo as continhas, gente, e no fim eu vou colocar o total aqui para vocês terem uma ideia, tá? Com gasolina e com pedágio, né? Quando a gente chega ali na Itália já começa a rolar uns pedágios, então tudo, nós gastamos 300 francos, tá? Vamos colocar aí, eu vou colocar em francos porque foi em francos que eu gastei, então gasolina e pedágio 300 francos. Aí, gente, nós precisamos de um hotel para 3 pessoas para dormir lá quando nós chegamos em Veneza. Era um hotel assim muito lindo, sabe? A gente amou o hotel quando a gente chegou lá. Era um quarto enorme. A gente tem mosquito passando aqui, tá um calor aqui, aqui tá cheio de mosquito, tá, gente? Não repara porque tem vaca lá na frente, tem mosquitinho. Bom, enfim. O hotel era maravilhoso, gente. Eu vou falando e vou deixar rolando aí para vocês verem. Era um quarto assim enorme, um quarto duplo. Nós pagamos 150 francos para 3 pessoas para uma noite, tá? Nós chegamos lá um pouco antes das 7 horas. Não, nós chegamos acho que umas 5 horas da tarde, eu já nem lembro mais exatamente. Então, assim, a gente só ficou mesmo para dormir e tomar café da manhã, era incluso 150 francos. E quando nós chegamos lá, a gente quis almoçar, jantar, porque a gente já chegou com fome, tinha comido só algumas besteirinhas assim pelo caminho, né? E nós gastamos 60 francos numa janta, que a gente tinha um shopping lá em Veneza. E aí nós jantamos por lá e para os três, tudo que eu tô falando aqui, gente, foi o preço que nós pagamos para 3 pessoas, tá? E essa janta
custou 60 francos. Aí no dia seguinte nós fomos para lá, bem no porto lá de Veneza, tinha um estacionamento que já é para isso, para as pessoas que chegam de carro, deixar o carro lá e já partir pro navio, tá? Esse estacionamento para 7 dias, gente, a minha viagem foram 7 dias, custaram 115 francos. E aí, gente, chegou a hora finalmente de conhecer esse navio. Que, pra falar a verdade, eu não tava colocando tanta expectativa. Tava ansiosa pra conhecer, pra saber como que é, porque eu sou curiosa, tá, gente? Mas eu tava com um pouco de medo, aquele navio enorme, que eu nem sabia direito o tamanho, porque eu nunca tinha visto um navio assim desse porte na minha frente. Só sabia que era enorme. E quando a gente chegou lá, gente, eu fiquei, assim, surpresa com a beleza de tudo, tá? Eu viajei pelo Costa, esse navio foi o Costa Deliciosa, um navio enorme, muito lindo. Vai ter uns videozinhos aqui também falando sobre o Costa Deliciosa. Gente, o navio, ele é gigantesco, tá? Eu até anotei aqui, ele tinha 294 metros, 32 metros de largura, 12 andares. Nossa, era assim fabuloso, tá? Assim, simplesmente assim, eu fiquei encantada quando eu cheguei lá e vi. Então, nós ficamos numa suíte, era o melhor quarto que tem desse navio. Mais do que isso não tinha lá, nós ficamos mesmo no melhor. Era uma suíte enorme, super agradável, com balcão. A gente tinha como se fosse um mordomo, que ele arrumava o tempo todo o quarto pra gente, ele colocava sempre fruta fresca. Quando a gente chegou, tinha uma mesa muito bonita com frutas, com queijo, com champanhe. Assim, tudo do bom e do melhor, tá? E essa suíte custou 3.900 para 2 pessoas, porque o terceiro, que era o Pedro, o meu filho, gente, acredite se quiser, criança até 16 anos não paga, meu filho tem 15, então a parte dele não foi paga, tinha a cama do casal e tinha um sofá que era para ele dormir, muito confortável, tá? Muito espaçoso, muito aconchegante. E então a suíte para 2 pessoas custou 3.900, que foi o mais caro que tinha. E dentro dessa suíte, dentro desse preço, era incluso o pacote de bebidas. Então a gente tinha direito a tudo, desde água, refrigerante, café, até vinho, drink, tudo. Era tudo incluído quanto a gente quisesse para os 3. Era incluso dentro desse preço. Assim, valeu muito a pena. Aí, gente, tinha os passeios, 2 primeiros dias, a gente estava no mar, né? Então, tinha várias atrações lá dentro do navio mesmo. Era todo dia uma festa, bar, cassino, teatro. Gente, música, piscina, comida sem fim. É uma maravilha, você tem coisa para fazer todo dia, tá? A gente recebia um panfletinho, assim, todo dia, e aqui tinha todas as atrações. Olha só para vocês verem quanta coisa. É impossível, olha só, era impossível fazer tudo que a gente queria, né? Então, assim, tinha meio-dia almoço, meio-dia e 45 era uma festa na piscina, sorvete às 4 horas, o bingo às 17h30, às 19h50 teve um desfile lá de moda, às 8 tinha um show, tinha às 8h45 karaokê para criança. Gente, era muita coisa, muita coisa. Isso daqui era de manhã, aí tinha aqui a parte que é à tarde. Então, assim, era muita coisa. E aí, nos 2 primeiros dias, era só as atrações do navio e depois teve os passeios, tá? São vários passeios, vocês têm que reservar. A indicação é reservar antes, porque talvez quando você queira reservar lá na hora não vai ter mais e vai custar mais caro. Então, nós reservamos alguns passeios e foi um pacote de passeios que custaram
540 francos para 3 pessoas, tá? O meu primeiro passeio, quando chegou na Grécia, foi para Olímpia, a cidade lá histórica ali, esportiva, muito interessante, um lugar muito lindo, aqueles lugares de história mesmo. Foi muito bom e é tudo com ônibus, com guia. Esse preço para 3 pessoas achei que estava ok, tá? Então esse foi o primeiro dia, foi para Olímpia. No segundo dia, nós fomos para Mykonos. E, nossa, gente, eu simplesmente amei andar lá em Mykonos, muito lindo. Como eu falei, o preço era incluso com o ônibus, com o guia. A mulher andou com a gente lá o tempo todo. Lá em Mykonos demorou um pouco mais o passeio, tá? O passeio durava de 3 a 5 horas, esse de Mykonos foi quase o dia inteiro, e a gente quis almoçar lá, a gente queria muito comer uma comida grega, né, eu adoro, desde que eu tô aqui na Suíça, aqui tem bastante restaurante grego, é um dos meus favoritos, primeiro lugar o brasileiro, segundo lugar a comida grega, e a turca pra mim não tem pra ninguém, é muito boa. Lá em Mykonos, nesse almoço, um almoço, gente, que olha, para encher a barriga, para comer bastante, uma comida perfeita, maravilhosa. Nós pagamos 60 francos, euro, né? Lá já era em euros. Nós pagamos 60 e a gente podia voltar pelo mar, em vez de voltar de ônibus, a gente podia pegar era um barquinho que levava a gente até o navio, daí a gente pegou. Custou 6 euros. E eu gastei mais 20 euros lá de lembrancinha. Comprei algumas coisinhas. Lembrancinha, paninho de prato, chaveirinho, imã de geladeira, essas coisas. Eu gastei 20 euros lá em Mykonos. Aí, gente, depois o terceiro passeio, foi no dia seguinte, nós fomos para Santorini. Tava um calor, gente, um calor lá em Santorini, mas é tudo tão interessante, é tudo tão lindo que valeu muito a pena o passeio lá de Santorini. Lá nós fizemos também algumas comprinhas. Eu incluí tudo aqui nesses 20 euros de Mykonos, que foram coisinhas assim de 1, 2 euros, 3, tudo Mykonos e Santorini, juntando tudo, mais ou menos as contas que eu fiz, deu uns 20 euros. Valeu super a pena todos os passeios. E o nosso último passeio, gente, foi em Bari, na Itália. Aí a gente já tava lá na Itália, foi em Bari, que eu fiquei assim encantada. Eu também amei Bari, eu visitei a igreja lá de São Nicolau, as ruas, aquelas senhoras fazendo macarrão. Até fiz um short vídeo aqui das senhorinhas que trabalham na rua fazendo macarrão. Foi tudo muito especial, gente, porque qualquer lugar que a gente vai a primeira vez, assim, né, do estrangeiro, então foi muito legal, foi muito interessante. E lá em Bari, eu acho que nós gastamos só, eu não tenho certeza, mas acho que só 5 euros, que eu comprei um pacote de macarrão, né, não tinha como, queria comer o macarrão lá da senhorinha, que era feita ali na hora. Aí lá eu acho que lá eu comprei só. Ah, não, gente, lá até escrevi aqui. Em Bari eu comprei o macarrão, comprei paninho também, paninho de prato, comprei algumas lembrancinhas. E lá em Bari eu gastei 15 euros. E aí já estava na hora de voltar. Infelizmente, gente, geralmente quando eu viajo, depois assim de 5 dias, 4, 5 dias, eu começo a sentir falta de algumas coisas, assim. Começo a sentir falta do meu banheiro, da minha cama, de algum produto, alguma coisa que eu esqueci de levar. Mas nessa viagem tava tudo perfeito, assim, a gente tinha o dia todo ocupado e quando a gente queria descansar, a gente descansava. A gente podia dormir e ainda dava tempo de fazer muita coisa. Então, assim, eu curti muito, muito. Teve as festas que eu fui lá, a festa do branco, uma festa super interessante que eu pensei que eu não fosse gostar com fone de ouvido. Gente, foi a festa que eu mais aproveitei. Então, assim, foi tudo muito especial.
toda essa dinheirama que eu gastei aqui valeu cada centavo. E na hora de voltar, a gente decidiu desviar um pouquinho o caminho, passamos em Milão. E lá em Milão, na verdade era caminho pra gente, né? Lá em Milão, meu filho queria comer no Five Guys, que é uma hamburgueria que a gente conheceu em Londres, um lugar muito gostoso para comer hambúrguer, para quem gosta, né? Ele queria muito e nós fomos, já tá no caminho, vamos lá. Então a gente só deu uma voltinha assim ali pela cidade, passou em alguns lugares assim, principal que eu quero voltar com mais tempo lá para mim conhecer. Mas lá em Milão, e nós gastamos mais 60 euros lá em Milão de hambúrguer, gente. Bom, gente, eu tenho muita coisa para falar sobre esse cruzeiro, mas como eu decidi colocar o tema aqui de quanto foi que eu gastei nesse cruzeiro de Veneza para Grécia, então eu não vou ficar falando muito aqui. Se alguém quiser saber mais alguma coisa, me deixa aqui nos comentários que eu vou amar gravar outro vídeo para vocês falando sobre outros detalhes, tá? Então, no total aqui, para mim, gente, deu 5.516 francos, tá? Assim, falando um total bruto, né? Que deve ter tido mais alguma coisinha ou outra aqui, alguma água, alguma coisa que eu não contei. Porque nós paramos no posto de gasolina, compramos um refrigerante, alguma coisa. Então, mais ou menos isso, 5.500 francos. E foram 5.000 francos, assim, muito bem gastos, valeu. Só a felicidade que a gente tava lá, foi tudo muito prazeroso. Assim, sabe quando tudo dá certo, desde a hora que a gente saiu de casa até a hora que a gente voltou? Assim, foi uma semana assim, muito abençoada, muito, muito boa mesmo. Então, que bom que eu tive esses 5.000, né, para poder gastar nessa viagem. E o que eu queria dizer é que se a gente for converter esse dinheiro em reais, esse dinheiro vai dar 31 mil reais, 31.289 reais. E aí, nesse sentido, eu fico um pouco assim chocada, eu queria que fosse dinheiro por dinheiro, eu queria que fosse igual por igual. Eu queria que uma família assim, com 3 pessoas, pudesse no Brasil também fazer um cruzeiro, mesmo que fosse ali dentro do Brasil, gastando 5.000 reais. E com tudo isso, com todos os passeios, com tudo, com bebida, com comida, com tudo. Infelizmente não é assim, gente. Então, mas no momento essa é a realidade, né? Então me conta aqui, vocês já fizeram algum cruzeiro? Qual a experiência de vocês? Vocês querem saber mais alguma coisa, alguma curiosidade? Deixa aqui pra mim que eu vou responder tudo pra vocês. Gente, então o vídeo de hoje foi esse. Um beijo, até a próxima. Fiquem todos com Deus.